quando a gente pensa em Sansão, o que vem à cabeça? Força, né? Uma força sobre-humana. O cara que arrancou os portões de uma cidade. Mas a história dele, bom, ela é também uma história de fracasso, de traição, de uma fraqueza que chega a ser chocante. E aí fica a pergunta, como é que essas duas coisas podem ser verdade na mesma pessoa? É isso que a gente vai investigar hoje, o paradoxo de Sansão. E olha só, é aqui que o quebra-cabeça começa a ficar interessante. Porque apesar de todas as falhas dele, que a gente conhece bem, o livro de Hebreus, lá no Novo Testamento, coloca Sansão numa lista bem seleta, a galeria dos heróis da fé. Ele está lá lado a lado com figuras super importantes. E o texto ainda solta essa frase que é a chave de tudo: da fraqueza tiraram força. Isso é, no mínimo, intrigante. Então a pergunta que fica é essa: como é que um homem que é famoso pelos seus erros, pelos seus fracassos, acaba sendo considerado um herói da fé? A história dele, como dá para ver, não é nada simples. É um verdadeiro paradoxo. E a ideia aqui é a gente entender juntos como foi que a maior fraqueza dele acabou se tornando o caminho para sua maior força. Ok, então para a gente começar a desvendar isso, a gente precisa olhar para dentro do próprio Sansão, para o caráter dele. Porque a origem da queda dele, na verdade, não estava nos inimigos, estava dentro dele mesmo. A grande fraqueza de Sansão não era algo de fora, era interna. Ele simplesmente não conseguia controlar as próprias paixões. Sabe, para ele, o desejo vinha sempre primeiro, na frente de qualquer princípio. E foi exatamente essa falha que o levou de bandeja para a armadilha que ia selar o destino dele. E essa armadilha tinha nome, né? Dalila. Os inimigos de Sansão, os filisteus, eram espertos. Eles sabiam que o ponto fraco dele eram as mulheres. Então o que eles fizeram? Ofereceram para Dalila uma fortuna, uma grana preta, 5.500 ciclos de prata no total, só para ela seduzir o Sansão e arrancar dele o segredo da sua força. Pronto, o palco para a tragédia estava completamente montado. Aí, a Dalila começa o trabalho dela. Por 3 vezes ela vai lá e pergunta o segredo. E por 3 vezes o Sansão mente. Ele brinca com a situação. Primeiro ele fala que seria amarrado com cordas de arco novas. Não deu em nada, ele arrebentou tudo. Depois diz que o truque são cordas novas, nunca usadas. Ele parte elas como se fossem fio de costura. Na terceira vez, ele já chega perigosamente perto da verdade, mencionando as tranças. Mas, em todas as tentativas, ele se livra com a maior facilidade. E é aqui que está o ponto principal. O Sansão simplesmente não enxergava o perigo mortal que ele estava correndo. A autoconfiança dele era tão, mas tão grande, que ele tratou a situação toda como se fosse um jogo. Ele estava literalmente brincando com o fogo, achando que tinha tudo sob controle. O problema é que ele subestimou totalmente a insistência da Dalila e, pior, a profundidade da sua própria fraqueza. Mas a Dalila não desistiu. Ela insistiu, 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 até que ele não aguentou mais. O texto bíblico diz que ela o pressionou tanto que a alma dele ficou angustiada até a morte. E aí, exausto, ele cedeu. Contou tudo. Explicou que era um nazireu, ou seja, alguém consagrado a Deus desde o nascimento, com votos especiais, e que o cabelo dele, que nunca tinha sido cortado, era o símbolo desse compromisso. Ao revelar isso, ele não estava só entregando um segredo, ele estava entregando a própria essência dele. E essa revelação, claro, leva direto para o clímax trágico da história. O momento em que o homem mais forte do mundo simplesmente fica sem força nenhuma. Com o segredo na mão, a Dalila não perdeu um segundo. Ela o fez dormir no colo dela e chamou alguém para cortar as 7 tranças. E no exato momento em que o cabelo foi cortado, o texto é muito direto. Diz apenas que a sua força se retirou dele. E essa frase aqui é de arrepiar. Porque quando a Dalila grita, os filisteus vêm aí, Sansão, ele acorda achando que ia ser como das outras vezes, que ele ia se livrar. Só que ele não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. E esse é o ponto central de tudo. A força não estava no cabelo. O cabelo era só um símbolo. A força vinha da conexão dele com Deus. E ao quebrar o voto, ele cortou essa conexão. As consequências foram imediatas e foram brutais. O grande herói foi capturado. Seus olhos foram vazados, o que é uma ironia terrível, né? Já que foram os olhos que tantas vezes o levaram ao pecado. Ele foi levado para Gaza, acorrentado, e forçado a girar um moinho como se fosse um animal. Foi a humilhação máxima. Mas é dessa escuridão total, tanto física quanto espiritual,
que começa a última fase da vida de Sansão e, talvez, a mais importante. E tem um pequeno detalhe aqui que muda tudo. Lá na prisão, o cabelo dele começou a crescer de novo. E isso é muito simbólico, porque o cabelo era o sinal do voto dele. O crescimento do cabelo representava algo muito mais profundo, que ali, na fraqueza total, na humilhação, a conexão dele com Deus estava, pouco a pouco, sendo restaurada. Essa comparação aqui mostra a transformação de um jeito incrível. O Sansão que enxergava com os olhos, na verdade, era espiritualmente cego. Era arrogante, autoconfiante. Foi preciso ele perder a visão física para finalmente enxergar que ele dependia totalmente de Deus. É paradoxal, né? A maior fraqueza dele se tornou a porta para a verdadeira visão. E essa oração é a oração de um homem completamente diferente. Acabou a arrogância. Pela primeira vez, a gente vê um Sansão quebrantado, que não confia mais na própria força, mas que clama a Deus. É uma oração de arrependimento sincero, de dependência total. Ele pede força só mais esta vez. E é com essa oração que a gente chega na resposta do nosso paradoxo. Como é que esse homem, cheio de falhas, se torna um herói da fé? Bom, a resposta está no seu último ato. A cena é a seguinte: os líderes filisteus dão uma festa gigantesca no templo do deus deles, Dagom, para comemorar a captura de Sansão. E claro, eles o levam para lá, para ser humilhado, para servir de atração. No templo e no teto tinha mais de 3.000 pessoas, e todos os governantes dos filisteus estavam lá. No meio da festa, Sansão pede para um servo levá-lo até as colunas centrais, aquelas que sustentavam o templo inteiro. Com uma mão em cada pilar, ele faz aquela última oração e empurra com toda a força que Deus devolveu a ele. O resultado? O templo veio abaixo, matando todo mundo que estava lá dentro. E com esse último ato, Sansão cumpriu a missão da vida dele de um jeito muito mais poderoso do que ele jamais tinha feito. E agora, se a gente voltar para aquele texto lá do começo, tudo faz sentido. Sansão não é um herói da fé por ter sido perfeito. Longe, mas muito longe disso. Ele é um herói da fé porque, no seu pior momento, na sua fraqueza mais absoluta, cego, humilhado, ele finalmente deixou de lado a autoconfiança e se voltou para Deus. E foi ali que ele encontrou a verdadeira força. Então, o resumo da ópera é o seguinte: o paradoxo de Sansão nos mostra que a história, no fim das contas, não é sobre o quão forte a Sansão era. É sobre o quão misericordioso Deus pode ser. Mesmo no final de uma vida cheia de tropeços e erros, a graça divina conseguiu intervir e transformar tudo numa vitória redentora. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? A história de Sansão, um homem que entrou para a galeria da fé, nos lembra de nunca subestimar o poder da redenção e nos desafia a pensar como a fraqueza pode ser, de um jeito totalmente paradoxal, o lugar onde a força mais autêntica de todas é encontrada.